Eu acho muito bacana quando vocês resolvem juntar, né, os setores público, privado e filantrópico. Eu acho que agora, sobre todos os aspectos, não só nesse de transplante, as coisas tendem a caminhar numa velocidade melhor, se eu não acho, não, doutor Marcelo Brito? Olha, sem dúvida. Na verdade, nós sempre tivemos uma grande parceria. O doutor Heraldo é um incansável lutador pela área dos transplantes, frequentemente está nos provocando nos hospitais. Marcelo, vamos lá, vamos buscar. Doutor Álvaro, precisamos, estou com um órgão, vamos atrás. É fantástico isso. E quando a gente vê o resultado disso, Olga, é de uma satisfação humana sem precedentes. Aquele sujeito que está doente há muitos anos, você faz uma cirurgia dessa e você vê ele uma semana, 2 semanas depois, praticamente recuperado. É como se fosse um milagre. Essa parceria que nós temos junto à área privada, à área pública, à área privada filantrópica e não filantrópica, na verdade essa é uma parceria que já existe há muito tempo. É uma parceria que a cada dia vai ser incrementada. O secretário Sola tem feito um grande esforço em relação ao atendimento das reivindicações da área privada. Eu apenas pediria um pouquinho mais de financiamento. O Heraldo fez ali o comentário de que o financiamento não é o mais importante. Não, eu também acho que ele não é o mais importante. Mas ele ainda é essencial. Verdade, A gente não pode esquecer isso, não. Hoje, por exemplo, o financiamento da área do transplante ainda está um pouco aquém do custo desse serviço. Então é aí que vem a parceria do lado privado, onde chega a realizar esses procedimentos até com prejuízo, mas entendendo que o bem maior da vida não pode ser colocado numa balança por recurso, por dinheiro, por qualquer outro tipo de remuneração pecuniária. Verdade. Agora, nessa situação do transplante, a gente observa assim, um pouco de desconhecimento mesmo da população, e nem as unidades hospitalares estão aptas para poder prestar as informações. O que acontece? Onde é que a comunicação está falhando aí, na opinião de vocês? Olha, eu diria que está faltando um pouquinho de orientação, principalmente das unidades de médio e menor porte. Então, quando você vai para o interior do estado, nós que temos dentro da Associação de Hospitais Regionais, em Vitória da Conquista, em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, Juazeiro, Feira de Santana, nós percebemos que a cada vez que você vai mais para o interior do estado, o desconhecimento fica maior. Além das dificuldades normais de você captar esse órgão, é uma equipe que você vai ter que deslocar de Salvador muitas vezes. Mas a logística funciona bem já, do jeito que está? Eu diria que funciona. Pode não funcionar ainda tão bem quanto a gente deseja, mas eu diria que ela funciona. Então você tem, por exemplo, equipes do Hospital Português hoje que se deslocam ao interior do estado, às vezes até outro estado, para fazer a coleta desses órgãos, traz, e ao mesmo tempo uma segunda equipe prepara esse paciente já para receber, já interna no hospital. Então existe uma logística muito, vamos chamar, muito rápida entre a captação do órgão, identificação de quem precisa, trazê-lo para dentro do hospital, e já está com isso mais agrupado possível. Talvez aí nessa questão do transplante, né? Mas essas unidades que o senhor se refere aí do interior do estado, às vezes, são muito despreparadas, o que faz com que os hospitais de Salvador, que já tem uma demanda muito grande por atendimento, fiquem ainda muito mais sobrecarregados, não dando conta da demanda, que fica maior ainda. Mas vamos lá, vamos conversando, entendendo qual é a proposta mesmo dessa reunião de ideias, né, nesse Fórum Nordeste de Gestão em Saúde, que vai acontecer agora em setembro, que nos traz uma expectativa muito boa. Sérgio está conosco na linha 2. Olá, Sérgio. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Eu tenho uma pergunta, assim, um desabafo, um apelo, tudo junto, né? Sobre essa questão do Brasil, que dizer aí destaque. O nosso sistema SUS é destaque mundial também. E é que a gente vê no dia a dia, falta de médico, o mesmo descaso que eu não vou repetir, que a gente ouve no dia a dia, quem a gente da metrópole sabe os pedidos que são feitos aí, quase impossível, né? Agora, por que o orçamento, a gente fica assim, falando, e o orçamento da saúde, lá dos nossos comandantes, vem 6,5%, aí ninguém consegue trabalhar, nós não conseguimos ficar, os médicos não conseguem cuidar, pelo amor de Deus, gente, o erro não está aqui embaixo, está lá em cima, né? Acho que eu posso pegar aí a moral daqui. Vamos ver aqui. Meu caro Sérgio, eu lhe diria que você tem razão em parte. Eu acho também que há um subfinanciamento da área de saúde. Eu acho que nós precisamos colocar mais recursos, para que nós temos recursos para ampliação de
de aeroportos. Nós tivemos agora, recentemente, redução de impostos para automóveis. Agora, dia 31, acaba a redução de IPI. Então você já não temos lugar para colocar carros. Pois é, aí vem outro problema. Aí você vem e faz redução de imposto de carro. Mas eu nunca me lembrei, nós discutimos aqui, uma redução de impostos, por exemplo, para hospitais, para poder ter mais médicos, mais áreas de emergência, mais leitos. Tá? Uma última posição aqui, Sérgio, na verdade a gente não tem falta de médicos. Nosso número de médicos ele é muito pouquinho abaixo do índice ideal. O que nós temos, na verdade, é uma distribuição de médicos desigual. Então nós temos uma capital que tem muito médico e nós temos o interior do estado com muito pouco médico. E quanto mais distante nós saímos, aí é que você não encontra médico nenhum. Vários dos 417 municípios de Salvador não têm médicos residentes. Ou seja, não existe nenhum médico que resida naquele município. Ele depende essencialmente de médicos que vêm de fora para dar um plantão, atender alguém e depois ir embora. Se tiver uma necessidade à noite, você simplesmente não tem lugar, não tem médico naquela cidade para fazer atendimento. Mesmo que seja um atendimento simples, um parto, um pequeno atendimento, uma sutura, um procedimento de pequeno porte. Mas há de se discutir os rumos mesmo da saúde, doutor, porque por mais que não se encontre médicos também, alguns deles não têm condição de arcar com o que lhe é atribuído em termos de serviço. Você vê aí muitos médicos tendo que trabalhar em 2, 3 unidades diferentes para poder fazer com que seu salário cumpra as suas obrigações. E nessa mesma velocidade, quando falamos em saúde, as novas tecnologias, as pessoas precisam se aprimorar. Saúde não é uma coisa que se formou e parou por aí. É importantíssimo a atualização através de leituras, através de congressos, através de encontros, de fóruns como esses, para as pessoas se atualizarem. E pelo que os médicos dizem, né, a situação está muito precária. Para se atualizarem hoje em dia e prestarem um serviço de qualidade, está quase que impossível. As metas que lhes são atribuídas, por exemplo, a alguns médicos, sobretudo aqueles residentes ou início de carreira, é uma jornada de trabalho muito extensa, não é? São horas de trabalho a um valor muito, eles são muito mal remunerados e não conseguem exercer conforme gostariam a sua medicina. Como é que vocês pretendem abordar isso, né? Quem vem para falar sobre isso? Quais são os palestrantes sobre esse assunto? Como é que será o rumo a essa discussão sobre esse aspecto? Essa questão que está sendo discutida no fórum, nós estamos analisando os hospitais, os médicos, os profissionais de saúde sobre várias linhas de pensamento. Vamos primeiro fazer uma análise muito rápida sobre o que é um hospital. Bom, um hospital é uma mega empresa. Imagine que, por exemplo, os hospitais grandes de Salvador, eles têm as maiores lavanderias, as maiores cozinhas, as maiores fabricantes de alimentação. Tá? Eu cito aqui um exemplo fácil. Tá? Somente um hospital grande na Graça são servidas aproximadamente 7.000 refeições por dia. E uma equipe toda por trás de nutricionistas, enfim. Você tem um RH, um recursos humanos que administra 2.600 funcionários em regime de 24 horas. Outro dia eu estava lendo a respeito da indústria automobilística, que eles têm aproximadamente 140 mil funcionários no Brasil. São dados da Anfávia. Ora, só a área de saúde tem hoje mais de 4 milhões de pessoas. É mão de obra intensiva. Imaginem que um hospital roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem independência do Brasil, não tem feriado, não tem dia santificado. Todos os dias são dias de trabalho normais. É ininterrupto. Ele não para a hora nenhuma. No dia que um hospital abre uma porta, ele só fecha porque ele fechou de vez, ele não existe mais. Mas esses grandes hospitais com 150 anos, o Hospital Santa Isabel com mais de 300 anos de existência, nunca fechou a sua porta. Em momento nenhum, por razão nenhuma, nem por guerras. Até nos momentos de guerra, eles continuavam abertos. Então, o que nós estamos discutindo hoje são esses hospitais, essa complexidade que existe dentro desses hospitais, sendo discutidas por cada um. Uma área, por exemplo, que pertine muito à Rádio Metrópole, a chamado marketing de saúde. Então, essa é uma outra área que está sendo discutido. Marketing de saúde não pode ser tratado como marketing de um, claro que não, de um microfone, de uma mesa, de um produto. Tem que ser com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Como abordar
Eu brinco que no meu exercício enquanto médico, eu jamais pude dizer a um paciente meu, o senhor foi bem atendido, gostou, satisfeito, volte sempre. Doutor, o senhor está me desejando mal? O senhor está querendo que eu volte novamente? Olha que coisa esquisita. Imagine você numa concessionária de veículo, que satisfação o vendedor lhe dizer, volte sempre, se puder estarei aqui todo ano trocando meu todo carro. ano. Mas a gente não pode fazer esse desejo dentro de um hospital. Nosso desejo é que, olha, o senhor, por favor, não volte mais nunca, porque pelo menos o senhor não está doente. É verdade.